Olá, meu amigo, tudo bem com você? Este é mais um vídeo que nós estamos produzindo e dessa vez nós estamos produzindo um vídeo específico para a gente subir para o YouTube em 22 de outubro. Daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, nós estaremos subindo esse vídeo para o YouTube. E aí talvez você possa perguntar, mas por que esperar dia 22 e não soltar logo agora esse vídeo? Porque dia 22 de outubro tem tudo a ver com o tema que nós estaremos abordando aqui neste vídeo agora. Na verdade, o tema central é 22 de outubro de 1844. Muitas pessoas nem sabem o que significam isso, mas uma seita muito conhecida no Brasil e no mundo, chamada Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela sabe muito bem da importância dessa data. Aliás, essa data é a coluna dorsal do Adventismo do Sétimo Dia, como deixou bem claro isso aqui no Grande Conflito, a fundadora ou cofundadora e profetisa oficial dessa seita chamada Ellen Goldwhite. Ela diz que o texto, que chamou a atenção dos mileritas na época, se tornou a coluna dorsal dos adventistas, que é Daniel 8,14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mas vamos explicar a importância disso aí para você que não conhece nada de adventismo, e muito menos dessa doutrina chamada juízo investigativo, tá? Nós vamos explicar certinho. A Igreja Adventista, ela tem uma doutrina chamada doutrina do santuário. Essa doutrina, por sua vez, ela é uma doutrina siamesa, está acoplada em uma outra doutrina chamada de juízo investigativo, que por sua vez tem sua gênese lá no cálculo que Miller fez de 22 de outubro de 1844. Mas vamos começar do princípio aqui, tá bom? Vamos entrar um pouquinho no contexto de Miller. Para nós explicarmos por que Miller chegou a este cálculo e a esta data, vamos entender um pouquinho o contexto onde Miller estava. Quando Miller surgiu no cenário religioso norte-americano, mais ou menos na década de 30, 36, onde ele expôs os seus pensamentos teológicos ali, escatológicos, melhor dizendo, ele não estava sozinho. Antes dele, muita gente já havia feito cálculos proféticos, tá? E utilizando Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Uma dessas pessoas é o senhor John Acla Brown. Você vai encontrar a história de Acla Brown num livro de Carl Johnson, um ex-testemunha de Jeová, que fez uma pesquisa extensa para descobrir se a data de 1914, no qual se baseia os cálculos proféticos das testemunhas de Jeová, era uma data verdadeira. E ela descobriu que esse Acla Brown, que foi o primeiro a fazer um cálculo dos 7 tempos dos gentios, que está lá no livro de Daniel, porque as testemunhas de Jeová acreditam que calculando esses 7 tempos dos gentios, fazendo esse cálculo, iria dar em 1914. Esse 1914 seria o fim do mundo. Jesus não voltou, não houve fim do mundo, não houve Armagedon. As testemunhas de Jeová falaram então, deram uma desculpa falando que Jesus havia voltado de modo invisível. Mas as testemunhas de Jeová tinham seus antecedentes, ela estava em terreno muito fértil dessas profetadas aí. Então, Acla Brown, ele também não vai ser apenas o pai dos cálculos proféticos das testemunhas de Jeová, mas também dos adventistas do sétimo dia, porque ele foi um dos primeiros a fazer o cálculo a partir de Daniel capítulo 8, versículo 14, para chegar até 1843 e até 44. Mas ele está com uma miríade de outros religiosos que fizeram este cálculo. Como eu disse em outra oportunidade, o teólogo adventista, que produziu um livro chamado A Fé Profética dos Nossos Pais, chamado Leroy Fromm, ele diz na página 403 do volume 4 deste livro, que Miller não estava sozinho, não foi o único a fazer este cálculo ou propor essa data a partir de Daniel 8,14 para chegar em 43 e depois em 44, tá? Então Miller, ele está surfando numa ondinha escatológica que já existia dentro do contexto religioso norte-americano e mesmo inglês da época. O que ele faz então? Ele pega uma concordância bíblica com a sua Bíblia e começa a pesquisar alguns versículos. E ele acredita que 2.300 tardes e manhãs, que fala o versículo em Daniel 8,14, é
um versículo profético, é uma narrativa profética que vai apontar para o fim do mundo, para a volta de Jesus. Mas ali neste versículo não existe nenhuma data de saída para calcular esses 2.300 anos. O que ele fez? De modo esperto e capcioso, ele vai lá no capítulo 9 de Daniel e vai justamente nos versículos 24 ao 27, onde fala das 70 semanas, o versículo diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, desde a ordem para reconstruir Jerusalém. Então, o que ele faz? Ele faz uma conexão indevida entre o capítulo 8 e o capítulo 9 de Daniel, pega essa data de reconstrução de Jerusalém, pega o ano 457, lá do capítulo 7 de Esdras, onde o monarca fala para Esdras reconstruir o templo, e eles colocam como se fosse a data de saída para reconstruir, para fazer o cálculo de 2.300 tardes e manhãs, tá? Tá meio confuso? Não se preocupa. É muito confuso mesmo. Eu não sei como esse povo consegue, no meio de tanta parafernália teológica, encontrar um fio de lógica nessa doutrina chamada de juízo investigativo, doutrina do santuário, ou 22 de outubro de 1844. Mas muito bem, ele fez o cálculo, subtraindo 457 de 2.300 dias, ou anos, né, porque transformou em anos, ele precisou transformar isso em anos, chegou ao ano de 1843. Então ele marcou a volta de Jesus e o fim do mundo para 1843. E ali ele começou a pregar essa novidade na costa leste, se não me engano, dos Estados Unidos, e muita gente de muitas igrejas aglomeraram este movimento. Segundo a historiografia da época, quase 50 mil pessoas, é muita gente. E ele começou a pregar isso. Muito bem, chegou 43, a data marcada, deu 11 horas da noite, deu meia-noite, Jesus não voltou. Por quê? Porque é óbvio que Jesus não voltaria. Porque Miller estava contradizendo uma passagem clara das Escrituras, que está em Mateus, capítulo 24, versículo 36. Aquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, somente o meu Pai. Então ninguém pode calcular a volta de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia não dá base para isso. Aliás, ela proíbe isso, a partir deste versículo. Mas Miller achava que sabia mais do que Jesus e do que os anjos do céu. Então ele chegou a esse cálculo. Foi óbvio que Jesus não voltou. A historiografia da época diz que eles ficaram desapontados. Muitos abandonaram o movimento, inclusive o próprio Miller perdeu a fé nessa questão de cálculos, de datas aí. Só que teve um camaradinho ali do movimento, bem próximo a Miller, chamado Samuel Snow. Ele fez um cálculo. Ele olhou para o cálculo de Miller e falou assim, Miller errou em um ano. Por quê? Porque ele fez uma conexão, outra conexão indevida, com Levítico 16, que não tem nada a ver com Daniel 8,14, falando lá dos sacrifícios levíticos. E falou que Daniel 8,14 estaria falando sobre o sacrifício que seria tirado. Veja bem, Levítico 16, onde fala sobre Yom Kippur, o dia da expiação, coloca esse dia no dia 10 do mês 7, do dia 10 do mês 7 do ano judaico. O que Snow fez? Ele pegou o dia 10 do mês 7 e fez um recálculo em cima do cálculo de Miller e chegou à data de 22 de outubro de 1844. Por quê? Convertendo para o calendário atual, seria 22 de outubro de 1844. Ele ficou conhecido como o líder do movimento do sétimo mês. Foi um movimento fanático, tá? Não sou eu que estou falando isso. Quem fala isso é um historiador da Igreja Adventista chamado George Knight, neste livro. Aliás, todo adventista deveria ler esse livro. Se você ler esse livro, você deixa de ser adventista, meu amigo. Sabe por quê? Porque aqui, apesar dele dar uma contornada, né, querer dar uma amenizada na história, ele deixa bem claro que esse movimento foi um movimento falso, foi um movimento fanático, um movimento de pessoas perturbadas. Não sou eu que estou falando, é ele. Leia o livro. Tá? É um movimento que tinha tudo para não dar certo. Já começou errado, porque já desobedeceu o mandamento claro de Jesus Cristo no Novo Testamento. Mas muito bem,
Snow fez esse recálculo em 44, novamente, né, Miller aceitou essa data, faltando uma semana mais ou menos, ele aceitou essa data, e muitos milleritas, muitos crentes, aderiram novamente a esse movimento, recobraram a sua esperança na parousia. Foram esperar Jesus Cristo em 22 de outubro de 1844. Muitos venderam bens, deixaram de trabalhar, se vestiram de branco, segundo os relatos da época, e foram para o monte esperar a volta de Cristo. Deu 10 horas, deu 11 horas, deu meia-noite, Jesus não voltou. O que aconteceu? Miller entrou definitivamente, ele e todos os milleritas com ele, definitivamente na categoria de falsos profetas. Porque Deus fala para Moisés, aquele que profetizar em meu nome não se cumprir, vocês não devem temê-lo, ele é um falso profeta, eu não o enviei. Mas o que diz a senhora Ellen Goldwhite? Ela coloca a sua chancela na data fatídica e falsa de 43 e 44. Ela fala que Deus estava guiando os cálculos de Miller em 43. Olha que absurdo. Você que é adventista, está me ouvindo agora, você que tem amor pela palavra de Deus, porque tem muitos adventistas que são sinceros, pessoas boas, que estão procurando a verdade. Assim como várias autoridades dentro do adventismo, Desmond Ford, Raymond Contrell, Canhite e muitos outros, que eu posso citar vários nomes aqui, posso mandar para você, que estudando de modo honesto as Escrituras, e de modo bem claro as Escrituras, sem nenhum preconceito teológico, eles chegaram à conclusão que essa data e esta teologia da Igreja Adventista é uma teologia que não tem sustentação bíblica. Não tem. Porque não há nenhum lugar na Bíblia que Deus fala que voltaria em 1844. Onde está isso na Bíblia, meu amigo? Em nenhum lugar. Mas Miller achava que era mais esperto do que Jesus, mais inteligente. Ele e Snow chegou ao cálculo de 43 e 44. Jesus não voltou, eles ficaram perplexos e isso foi desembocar no que eles chamam hoje de grande desapontamento. Inclusive, eles fazem essa grande decepção, essa falsa profecia, se transformar em uma profecia do Apocalipse, lá de João, o livrinho que João come. Era amargo, né, por causa da decepção, depois se tornou doce. Por quê? Porque aí eles começaram a fazer outros cálculos também. Eles não admitiram que estavam errados. Como que nós podemos estar errados? Fizemos todos os cálculos possíveis. Usamos o calendário correto, o calendário judaico. Corrigimos algumas distorções e Jesus não voltou. Aí um espertão chamado Iran Edson, junto com Cruzier e outros adventistas, inclusive Samuel Snow, foram fazer uma conexão com Hebreus capítulo 9 e chegaram à conclusão de que, na verdade, a data estava correta. Era o lugar que não estava correto. Ao invés de ser o santuário terrestre, era o santuário celestial. Então Jesus realmente voltou, mas voltou como? De modo invisível, passando de um compartimento do santo lugar para o santíssimo no céu. E aí, após eles chegarem a este cálculo, tá? Esse novo cálculo, aí, esse novo entendimento, esse camarada chamado Iran Edson, de madrugada após exaustivamente estar procurando nas escrituras esse novo entendimento, para tampar uma falsa profecia, ele passa por um milharal, no livro História do Adventismo, de Maxwell, ele fala que Iran Edson é o Cleopas do milharal. Olha, que absurdo, né? Cleopas do milharal. Enfim, ele foi passando por um milharal e, puf, teve uma visão do céu. Que visão é essa? Ele viu um santuário celestial e o Filho do Homem passando de um compartimento ao outro em 1844. Ele se convenceu com essa visão, na verdade, ela veio chancelar aquilo que eles já haviam despertado interesse nas Escrituras a partir de Hebreus capítulo 9, que fala de um santuário celestial, no qual Cristo entrou. Então, eles refizeram a teologia de 1844. Ao invés de ser a terra, o local para qual Cristo voltou é o céu. Ao invés da purificação ser com fogo, agora a purificação seria com o sangue de Cristo para os pecados daqueles que estavam pedindo perdão. É uma guinada
completamente diferente. Mas para eles chegarem a isso, eles tiveram que se basear onde? No cálculo de Miller. Então nós vamos a Miller para ver se Miller realmente estava certo no seu cálculo. Vamos ver alguns erros que o millerismo cometeu a partir da sua exegese de Daniel 8,14. Eu fiz aqui algumas pontuações, aqui, alguns apontamentos, na verdade, que eu gostaria de discutir com você, explanar para você aqui. Primeiro, nós deixamos bem claro, Miller, ele contradiz claramente a palavra de Deus em Mateus 24:36, que diz que ninguém sabe a hora e o dia da volta de Jesus. Marcar a volta de Jesus com data fixa, meu amigo, é ser falso profeta. E Miller está na categoria, infelizmente, de falso profeta, assim como está Charles Russell, assim como está Joseph Smith. Ellen Goldwhite, nesse livro, O Grande Conflito, na página 370 à página 373, ela fala que aqueles que citavam para os milleritas este versículo bíblico eram pessoas que estavam fora da presença de Deus, que não estava dentro do favor de Deus, eram ímpios, no qual Deus tinha tirado do seu plano. Eram pessoas que eram ímpias, que citavam Mateus 24:36. Olha que absurdo, né? Então, quando um pastor presbiteriano, metodista, um pastor batista, pegava um millerita e falava assim, ó, pera aí um pouquinho, marcação de data não é algo bíblico, meu amigo. Tá aqui, ó, Mateus 24:36, Jesus fala que ninguém pode marcar data. Segundo a mentalidade de Ellen White, essa pessoa é que estava errada, não eram os milleritas que estavam marcando data, eram essas pessoas. Então, primeiro, Miller, ele contradiz a palavra de Deus. Só isso já é o bastante para colocar Miller na categoria de falso profeta, mas ele cometeu mais erros. Antes dele, outros já haviam cometido erros gravíssimos em datação, em marcação de datas. Miller, ele não teve a humildade de verificar que, assim como ele, outros já haviam marcado datas falsas para a volta de Jesus e tinha andado com os burros na água, com a cara no muro. Ele sabia muito bem disso. Tá? Outros haviam marcado datas para a volta de Jesus a partir dessa parafernália teológica e de cálculos proféticos. Mas ele não teve a capacidade de fazer uma introspecção e ver onde ele estava errado. Né? Ele não poderia estar errado, e sim a Bíblia que estava errada, os cálculos é que estavam errados. Mas enfim. Como que ele chegou a essa data? O que chamou a atenção? Porque os adventistas falam que, a própria Ellen White fala que ele chegou a essa conclusão por si só, estudando a Bíblia. Então, quando ele chegou em Daniel 8,14, isso como que se tivesse crescido esse versículo na cara dele, né, no rosto dele, e chamou a atenção dele para essa data. Porque, como eu já disse, isso fazia parte do caldo religioso que prevalecia na época em que Miller estava fazendo os seus cálculos. Tá? Então, ele estava simplesmente surfando na ondinha escatológica da época. Mas muito bem, como que era o método exegético de Miller? Ele utilizava, assim como os adventistas hoje utilizam, o texto-prova, método texto-prova. O que é o método texto-prova? Você pega uma palavrinha de um versículo, essa mesma palavrinha está em outro versículo, que está em outro versículo, então você junta essas palavrinhas, esses versículos, e tenta fazer conexão entre eles, fazendo uma costura. Por exemplo, Daniel 8,14 fala do santuário, Levítico fala do santuário, Hebreus 9 fala do santuário. Então, na mentalidade dessa teologia de texto-prova, esses versículos devem ter uma conexão entre si. Por exemplo, Daniel 8,14 fala sobre purificação, Levítico sobre purificação e Hebreus 9 sobre purificação. Se está falando sobre santuário e purificação, então, na mente dos milleritas e depois dos adventistas do sétimo dia, isso deve ter alguma conexão, o que é, logicamente, falso. Isso é falso. Todo exegeta que se preze, que pelo menos tem uma honestidade, que sabe e que leva a sério as regras de hermenêutica, sabe muito bem que isso é uma exegese falsa, uma exegese popular. Tá? Ela não serve para estudar a Bíblia. Mas isso foi o pontapé inicial para os milleritas e o próprio Miller continuar ali a sua farsa profética para chegar ao cálculo de 43 e depois Samuel Snow a 44. Tá? Método texto-prova. É um método falho, que inclusive muitos adventistas já estão trazendo à baila e mostrando que é um método falho dentro da igreja adventista. Outra coisa que ele fez, transformou 2.300 tardes e manhãs em 2.300 dias. O versículo
não fala de dias, fala 2.300 tardes e manhãs. Tá? A palavra dia em hebraico é yom, e ela não aparece nesse versículo. Aparece a palavra tardes e manhãs, que nos remete aos sacrifícios do templo, que era um sacrifício de manhã e um sacrifício à tarde. Portanto, era 1.150 dias e não 2.300 dias. Os adventistas, e na época Miller também, e também as testemunhas de Jeová, eles lançam mão de uma alegada e suposta regra profética de transformar dias em anos. Por quê? Para chegar em 1843, Miller teve que transformar 2.300 dias, né, que não era dias, era tardes e manhãs, transformar isso em dias e de dias em anos. Como que ele fez isso? Apelando para Números capítulo 14, versículo 34 e Ezequiel 4, do 4 ao 6, onde Deus fala que daria um dia como ano e ano como dia. Então eles fazem isso virar uma regra. Agora, você que tem a sua Bíblia aberta aí na sua casa, tá? Corra e abre em Números 14, 34 e vê se isso é uma profecia. Tem alguma coisa profética nesse texto? Nenhuma. É apenas uma narrativa. E é Deus que está falando aqui. Quando Deus transforma dias em anos ou anos em dias, tanto em Números como em Ezequiel, o texto deixa bem claro que é Deus que está fazendo isso. Agora, em Daniel 8,14, não existe nada disso. Não existe nenhuma alegada regra profética para transformar dias em anos. Isso foi inventado pelos fanáticos da época que queriam, a todo custo, ter uma chancela profética para falar que Jesus estava voltando na data tal, do dia tal, do mês tal e do ano tal. Outra coisa, para chegar e transformar 2.300 tardes e manhãs em anos, em dias e dias em anos, ele teve que ir lá para o capítulo 9. Por quê? Porque você precisa de uma origem para isso, para calcular isso. Como que você calcula, então, 2.300 anos para chegar em 1843? Você precisa de uma data de início. Como no capítulo 8 não dá nenhuma data de início, ele foi lá para o capítulo 9 e fez o capítulo 9 ser um contexto do capítulo 8, o que não é verdade. O capítulo 8 termina com uma visão e depois Daniel começa uma outra visão completamente diferente, um outro assunto completamente diferente no capítulo 9. Lá no capítulo 9, a partir do verso 24 ao 27, fala sobre as 70 semanas que estão determinadas sobre o teu povo. E como que será determinada? A partir de quando? A partir do edito ou da ordem para reconstruir Jerusalém. O que ele fez? Ele pegou esse versículo, foi lá em Esdras capítulo 7, onde o rei da época que governava o povo persa mandou Esdras reconstruir o templo. Ele falou que ali estava a época de reconstruir, a data, né, de reconstruir Jerusalém, que era o ano 457, e aí ele pega 2.300 anos, subtrai 457, chega a 1843. Pronto, o cálculo profético. Ele teve a capacidade de produzir 15 provas que a data de 43 era uma data verdadeira. Ele fez 15 cálculos diferentes, utilizando outras partes das escrituras, e chegou nessas 15 vezes a 1843. E os milleritas acreditaram nisso, todos eles. Então veja bem, a partir de onde que Guilherme Miller calculou essa data fatídica de 1843? A partir de um erro teológico, de um erro exegético, de um erro bíblico da King James da época, da versão do rei Tiago da época. E tem mais, ele não obedeceu os contextos do qual o capítulo 8 e o capítulo 9 estão inseridos e fez esse cálculo maluco aí. Agora, Daniel 8,14 fala que o sacrifício seria tirado a partir da data das 2.300 tardes e manhãs, que Miller interpretou como 2.300 anos. O sacrifício seria tirado. Então veja bem, para ele calcular, ter uma data início, para começar 2.300 anos, para chegar em 43, ele teria que provar que o sacrifício foi tirado em 457. Esse é um grande problema para Miller. E nenhum millerita da época conseguiu enxergar isso. Por quê? Porque o texto é claro. Então, para o sacrifício ser retirado a partir de 457, ele tinha que provar que em 457 não havia sacrifício, ou havia sido quebrado, havia sido retirado.
E como que ele vai provar isso? Não pode, porque não existia nem templo nessa época. O templo estava destruído. Como que alguma coisa vai ser retirada, sendo que o templo estava destruído? Então, veja a problemática, o engodo em que Miller se meteu nesses cálculos proféticos. Nenhum sacrifício foi removido em 457 para cumprir Daniel 8,14. E outra, os adventistas falam até hoje que em 22 de outubro de 1844 foi o dia que se comemorava o dia da expiação de Levítico 16 no calendário judaico. Mentira! Não existe nenhuma prova de que 22 de outubro de 1844 caiu na data do calendário judaico que comemorava o Yom Kippur, o dia da expiação. Esse foi um outro argumento que Miller usou a partir de algum calendário judaico, um suposto calendário judaico dos caraítas, né, dos judeus caraítas, que é uma seita judaica. Ele acredita que os judeus caraítas comemoraram o Yom Kippur, o dia da expiação, no dia 22 de outubro de 1844, sendo que não existe prova nenhuma. Eu gostaria que algum adventista, por favor, me desse essa prova, tá? Porque até agora eu não vi nenhuma prova vindo da literatura adventista para mostrar isso. Muito bem, pessoal. É confuso? É muito confuso. Não dá para explicar toda essa parafernália teológica em apenas 30, 20 minutos que nós temos aqui fazendo esse vídeo. Mas o que eu quis provar para você? Primeiro, Miller infringiu o mandamento bíblico de marcar datas. Miller não levou em consideração os fracassos proféticos que já haviam acontecido antes dele, não teve a pachorra, né? E a humildade de falar, ó, os caras erraram, eu também estou errado. Está errado. Outro, eles não tiveram a humildade em duas oportunidades que fracassaram, 43 e 44, cair em si e falar, ó, estou errado, como muitos fizeram. Abandonaram o movimento millerita e voltaram para suas igrejas. O que eles fizeram? Deram continuidade ao erro. Então eu só quero provar que se a data de 1844 é tão importante para a igreja adventista, ela está fundamentada em erros primários no cálculo de Miller. Se Miller estava errado, a doutrina adventista cai por terra, meu amigo. Vamos falar mais sobre isso em outros vídeos, ok? Fique com Deus e até lá.